Olá! No programa Justiça Legal de hoje, você vai acompanhar uma reportagem no Museu de Hábitos e Costumes, que conta com um rico acervo de artigos que representam o modo de viver de uma população desde o século XIX até a atualidade. E a nossa equipe foi até Blumenau, no Vale do Itajaí, conversar com a doutora Mariazinha, uma juíza leiga de 80 anos de idade que atua como conciliadora na comarca. No quadro Entrevista, a nossa convidada é a advogada Marina Venâncio, mestranda da Universidade Federal de Santa Catarina, que conversa conosco sobre direito ambiental. E a partir de agora você confere como está sendo a exibição do filme Primeiro Assalto ao Trem Pagador, que faz parte da exposição que marca os 100 anos do fim da Guerra do Contestado no Museu do Judiciário Catarinense. Para deixar a exposição que marca os 100 anos do fim da Guerra do Contestado mais atrativa aos visitantes, os responsáveis pela mostra no Museu do Judiciário Catarinense utilizaram recursos visuais, além de processos judiciais relacionados ao conflito. Nós pensamos para um público bastante amplo e pensamos em várias modalidades de sensibilização desse público. Fotografia e audiovisual através de documentários que passam o tempo inteiro durante a exposição, durante as tardes inteiras aqui no museu, e em sessões esporádicas de cinema, com produções de cinema catarinense que envolvam o tema o contestado. O primeiro longa-metragem exibido no auditório do Pleno do Tribunal de Justiça de Santa Catarina foi o filme Primeiro Assalto ao Trem Pagador, de direção geral do jornalista Ernói Matiello, que contou com a participação do radialista Tchê Mendes e do saudoso carnavalesco João Paulo Dantas, além do cantor Gabriel Sáter. A produção catarinense, que levou pouco mais de um ano para ser concluída, conta a saga de Zeca Vacariano, personagem marcante na região do Vale do Contestado, que virou lenda e chegou a ser chamado de herói, apesar do título de precursor a atentados contra trens pagadores. Ele era um chefe, né? Ele tinha vários funcionários que trabalhavam na construção da ferrovia. E pelo filme e pelo livro do Nilson Tomé, o Zeca Vacariano assalta o trem pagador para pagar os funcionários que não estavam sendo pagos. Então ele assalta o trem pagador e distribui o dinheiro entre os funcionários dele. De bandido ele vira herói. Além da dramatização, cenas originais da época e entrevistas se fizeram presentes na obra, que tem duração de 56 minutos. O clímax da trama se passa em outubro de 1909, no então município de Campos Novos, local onde foi construída a ferrovia do Contestado e ocorreu o primeiro assalto ao trem. Eu gostei do filme, é um filme que retrata bastante a história do contestado e principalmente do fato da história do assalto ao trem pagador, né? O fato de divulgar um filme desse, divulgar uma história dessa e até apresentações dentro do próprio museu, né? É importante que faz divulgar a história verdadeira para que não saiam histórias mal contadas do que ocorre realmente, né? Eu achei muito lindo, muito interessante a história do assalto ao trem pagador. Eu desconhecia, acho que a maioria também, e muito pertinente o tribunal fazer isso agora que se está comemorando 100 anos do fim da Guerra do Contestado. É uma atividade cultural que faz parte o museu está com a exposição, né, linda ali, né, de fotos do fim da Guerra do Contestado. Então, eu acho que é mais uma atividade que vem informar mais a respeito. E é lúdico também, muito bonitinho o filme. Avistei uma luz nos olhos teus e o vento não vai apagar memórias que o tempo deixou. Mesmo se você dormir, seus sonhos irão te levar, vão brilhar. Nada sei deste lugar.
exemplo a ser seguido. É assim que os servidores do Poder Judiciário definem a conciliadora da comarca de Blumenau, conhecida como Dona Mariazinha. Aos 80 anos de idade, ela inspira a admiração e a simpatia dos colegas. Conciliadora aos 80 anos de idade, Maria Cecília, mais conhecida pelos amigos da comarca de Blumenau como Mariazinha, se diz orgulhosa dos mais de 30 anos de serviços prestados à Justiça catarinense, nessa função que tanto a alegra. É uma função que eu adoro, é uma função que me dá prazer, né? Eu gosto do fórum, gosto do meu serviço, adoro a minha profissão. Que é uma coisa que me aproxima das pessoas, faça com que eu as possa conhecer um pouco mais, dirimir seus problemas e resolvê-los com a maior boa vontade que se possa ter, né? Sem conflitos, sem mais pendências, sem litigâncias. Realizada e feliz por ainda estar na ativa como pacificadora social, Mariazinha parece não se cansar do trabalho. E apesar de ser mãe, avó, bisavó e tataravó e ter uma rotina intensa em casa, ela revela que sempre sobra tempo para fazer o que gosta. Tudo tem seu tempo. Tenho meu tempo de curtir meus netos, tenho tempo de curtir meus filhos, tenho tempo de curtir minha casa, meu tricô, meu bordado, meu jardim, minha horta. Tudo isso tem seu tempo. Tenho tempo para isso. Tenho tempo de trabalhar. Simpática e sempre disposta a ajudar quem precisa, Dona Mariazinha é vista pelos colegas como um exemplo de solidariedade e dedicação. Como pessoa, eu identifico ela como um exemplo, né? Está sempre conversando com quem quer que seja, sempre disposta a ajudar as pessoas no dia a dia. E como profissional, no que se refere à conciliação, ela tem se demonstrado bastante interessada, né, em promover, em estimular esse ideal de pacificação através da conversa entre as pessoas, né? Ela sempre busca orientar outros conciliadores, orientar a equipe de forma geral em relação a questões pontuais que ocorrem no dia a dia nas conciliações. Então, para mim, ela é um exemplo de pessoa e também de uma boa profissional. Ela começou a atuar em 1996, logo que iniciaram os trabalhos de conciliação no juizado. E ela foi realmente escolhida porque é uma pessoa sempre de muita tranquilidade, sempre querendo conciliar. Ela é uma pessoa fantástica, não somente como profissional, como pessoa. Ela conquistou todos aqui do fórum, não apenas do juizado. Todos têm um relacionamento excelente com ela, desde sempre, desde que ela atuava ainda na prefeitura como procuradora na época, e ela então atua há muitos anos. E é um exemplo de mãe, de profissional, de conciliadora, de pessoa, sempre atenta às necessidades das pessoas. Então é só coisas boas mesmo, doutora. Para quem convive com a doutora Mariazinha, ela é mais do que uma juíza leiga, é uma verdadeira fonte de inspiração. Desde que eu estou aqui, eu aprendi muito. Aprendi como estudante, aprendi como pessoa. A doutora é uma pessoa fantástica. É um ser humano maravilhoso e ela não está aqui só no mundinho dela. Apareceu alguém ali, ela não vai dizer não. Vem, vamos conversar. Então, assim, são valores fantásticos para você aprender como pessoa, como estudante. Não é só ficar ali lendo a lei ou aprendendo na faculdade. É uma questão de caráter, é uma questão de educação e um compromisso também, né? A doutora Mariazinha assume um compromisso muito grande aqui dentro, de estar ajudando todo mundo, de nos ensinar. E voluntária, né? Ela não tem a obrigação de estar aqui. Então, assim, gostaria de ver muito mais pessoas na mesma situação que a doutora, dando esse exemplo que ela dá pra gente.
E agora a gente dá aquela pausa nas notícias do Judiciário Catarinense para abrir espaço ao quadro Isso é Legal. E hoje vamos viajar até o Museu de Hábitos e Costumes, sediado no Vale do Itajaí, que conta a história da população de Blumenau. Um acervo de trajes, utensílios domésticos e brinquedos que retratam diferentes épocas de como era viver em Blumenau. O visitante, quando entra nesse museu, ele se depara com uma temática bastante diversificada e que lhe permite fazer uma reflexão do modus vivendi da região do Vale do Itajaí, como também ele vai se identificar em muitos momentos com a sua vida. Doados por uma moradora local, todos esses itens pertencem ao Museu de Hábitos e Costumes, que é administrado há 5 anos pela Fundação Cultural do município, sediado no Centro Histórico da cidade. Ele nos permite desenvolver pesquisas na área da higiene, na área de moda, em todos os setores da saúde, em qualquer... Porque ele nos remete, nos dá essas informações. Com uma diversidade de artigos que vão desde chapéus dos anos 40 até vestidos de Misses Brasil da década de 90, o espaço encanta os visitantes, que se surpreendem com a beleza e a história de cada objeto. O museu tem um acervo muito rico, dá para você conhecer bastante coisa aqui, e eu acho bem importante o quão é detalhado as coisas aqui. Eu acho interessante para saber da história, tipo, conhecer não só hábitos, não só costumes, assim como a história de uma cidade, que envolve estilo de vida, envolve brincadeiras, tudo o que está acontecendo, o que aconteceu no caso. Por aqui, mais do que acessórios incomuns nos dias de hoje, os apreciadores da cultura brasileira e alemã se deparam com tradições singulares, que ficaram guardadas ao longo de muitos anos em malas e agora podem ser revividas na memória, como essas coroas de casamento. Entre os pomeranos, havia o hábito de quando a noiva, ao casar-se, à meia-noite ela fazia a troca de roupa. Ela deixava de ser, então, a moça donzela e agora seria uma senhora casada. E era tradição os padrinhos doarem uma caixa para ela colocar a sua coroa e o noivo o seu buquezinho. E os dois, os noivos, um distanciado do outro, deveria escrever uma mensagem que seria colocada, um não saberia do outro, colocado no interior dessa caixa, e quando mais tarde um dos dois viesse a falecer, poderia abrir essa caixa e ver qual era a mensagem. Então nós temos 2 caixas dessas aqui, que eu acho uma das peças mais interessantes e que tem toda uma história de uma tradição. E assim são várias, cada peça fala por si. E a seguir, no próximo bloco, o quadro Entrevista, com a nossa convidada, a advogada Marina Venâncio, que conversa conosco sobre direito ambiental. É rapidinho, voltamos já já.
Olá, nossa entrevistada do Justiça Legal de hoje é Marina de Maria Venâncio, advogada e mestranda de Direito na Universidade Federal de Santa Catarina. Em 2016, foi uma das vencedoras da 8ª edição do Green Talents Award, um prêmio internacional em desenvolvimento sustentável realizado pelo governo da Alemanha. E ela está aqui hoje para falar sobre essa conquista e sobre a pesquisa que vem desenvolvendo, que aborda, entre outros assuntos, o direito ambiental. Olá, Marina. A sua pesquisa é focada em agroecologia. Qual é a relação do seu estudo com o direito ambiental? O direito ambiental, ele é um ramo do direito que ele estuda esse direito-dever ao meio ambiente fundamental, ecologicamente equilibrado. Então, assim, ele engloba não só essa parte assim, que a gente escuta muito falar, que é a questão da vegetação, resíduos sólidos, biodiversidade, mas como também essa questão da agricultura sustentável e do elemento humano, que também faz parte do meio ambiente. E a agroecologia, ela é uma ciência transdisciplinar que ela estuda esse desenho de agroecossistemas sustentáveis. E não só os agroecossistemas, como também os seus elementos sociais e humanos. E aqui na América Latina, ela também é entendida como uma teoria crítica e também como um movimento social. Então, então o direito ambiental, ele abarca assim, a agroecologia porque ela é transdisciplinar e ela engloba assim, não somente assim, essa busca por uma sustentabilidade, seja no campo, como também esses elementos humanos, sociais. Então, ela se encaixa assim, bem dentro dessa linha assim, do direito ambiental. No Brasil, a promoção de políticas públicas agroecológicas é relativamente recente. Em sua pesquisa, você destaca as 2 últimas décadas. O que motivou o início desse processo? Lá pela década de 1970, surgiu esse movimento da agricultura alternativa, que ele questionava esse pacote que veio com a Revolução Verde e essas práticas insustentáveis no campo, o grande uso de agrotóxicos, de organismos geneticamente modificados. E aqui no Brasil, lá pela década de 1980, esse movimento ganhou uma consistência metodológica quando vieram esses estudos mais científicos relacionados à agroecologia. E, em especial nas últimas 2 décadas, surgiram uma série de movimentos sociais e que já existiam, mas que se consolidaram e entraram em sintonia um com o outro e começaram assim a se organizar. Então, o movimento agroecológico brasileiro ganhou uma consistência, ganhou força, surgiu a Associação Brasileira de Agroecologia, a Articulação Nacional de Agroecologia, então, que foram muito importantes assim, para dar não somente uma consistência metodológica para a ciência, como também para unir essas pessoas que praticavam agroecologia e que tinham esses grupos que faziam, que sozinhos às vezes não conseguiam implementar várias de suas políticas, e isso teve um reflexo muito importante nas políticas, porque eles fizeram um lobby muito grande e conseguiram fazer parte das suas reivindicações serem ouvidas. Então, acho que foi por isso assim, que realmente nessas últimas 2 décadas, que foi onde tiveram uma série de conferências a nível nacional, a nível regional, relacionadas à agroecologia, que eles puderam realmente, efetivamente, discutir a questão e incluir assim, essas reivindicações na pauta política e também nas leis que foram surgindo. Assim. Então, um elemento muito importante foi realmente essa articulação social que se intensificou e ganhou consistência assim, nessas últimas 2 décadas. Em sua pesquisa, você identifica 3 períodos distintos de consolidação da legislação agroecológica brasileira. Você poderia nos relatar quais são esses períodos? Quando eu fui fazer essa pesquisa na relação da agroecologia, a agroecologia é uma ciência transdisciplinar. Então, ela envolve várias coisas. E eu foquei, assim, principalmente na questão da agroecologia, assim, apesar de agricultura orgânica tá relacionada e tudo mais. E o que eu notei foi que, lá pelos anos 2000, 2001, assim, teve um primeiro período em que surgiram novas leis que tinham na ementa delas a palavra agroecológica, a palavra agroecologia, mas eles não se referiam especificamente a agroecologia como uma ciência que se traduz em movimento social e em teoria crítica. Então eles usavam o termo agroecologia para falar de produção ecológica de uma maneira em geral. Então eles incorporavam a agricultura orgânica, a agricultura biodinâmica e todas as outras a permacultura, que também são relacionadas a formas ecológicas de produção. E daí, com o passar dos anos, assim, principalmente ali entre os anos de 2011 e 2012, no ano de 2012 foi lançada a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica,
nesses anos que antecederam, surgiram várias leis assim, em diversos estados que tratavam de agroecologia, mas tratavam da agroecologia como realmente essa ciência e com todos esses seus aspectos sociais que são muito típicos assim, da agroecologia. Então, essas leis, elas previam várias coisas relacionadas a como incentivar essa produção agroecológica, produção orgânica, que na realidade, juntos assim, nesse período, culminaram com a promulgação da Política Nacional. E a Política Nacional previa um plano, que é o PLANAPO, e depois a gente passa para um terceiro momento, que é o que a gente está vivendo agora, que a gente tem agora uma política a nível nacional, e os estados estão começando a trabalhar nas suas próprias políticas para ter um instrumento político e jurídico que seja mais adequado às realidades dos próprios estados. Então, por exemplo, o Rio Grande do Sul ele já tem a sua própria política estadual de agroecologia e produção orgânica. Aqui em Santa Catarina eles estão trabalhando nela, ainda não foi promulgada, mas ela está sendo discutida na Câmara. Então, assim, são esses 3 períodos, assim, agora a gente está realmente num momento em que eu vejo que a gente se encaminha para que os estados aproveitem, assim, esses instrumentos jurídicos que a gente tem a nível nacional e façam leis que são mais adequadas às suas próprias realidades. E nesse cenário, qual a importância da legislação para o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, instituído no país em 2012? Esse plano, ele foi um desses instrumentos que foi previsto pela Política Nacional. E o primeiro plano, a primeira versão dele foi entre 2013 e 2015. E agora, em 2016, ano passado, eles lançaram um que é para o 2016 e 2019. Então, o que esse plano fez? Na realidade, ele trouxe os princípios, as diretrizes que a política estabeleceu, e ele estabeleceu em forma de metas. Então, com dotação orçamentária, quais são, o que eles buscam atingir. Então, assim, o plano prevê, por exemplo, o estabelecimento de incentivo a novos cursos de agroecologia a nível de ensino superior, a produção, incentivar, por exemplo, programas de educação no campo. Então, são várias as ações assim, que só surgiram por causa que a política existiu. Então, foi muito interessante porque o plano, como a gente vê ali traduzido em metas, em diretrizes, a gente tem também um instrumento que a gente pode ver, assim, que os próprios cidadãos podem ver, assim, tipo, que a gente está ali no governo e o governo não está cumprindo. Então, tu pode ali e pedir, demandar para que seja cumprida. Então, foi muito importante essa legislação surgir, porque foi assim que veio o plano e agora a gente tem instrumentos concretos com quais a gente pode trabalhar, assim. Em 2015, você lançou o livro A Tutela Jurídica da Agroecologia no Brasil. Quando surgiu a ideia desse trabalho? Eu tenho trabalhado com essa questão da agroecologia desde 2012, mais ou menos, quando a política surgiu, assim. Eu me deparei com a política, comecei a estudar e me apaixonei pelo tópico. E na época eu era bolsista de iniciação científica ali na Universidade Federal. E daí foi onde surgiu meu interesse por esses tópicos relacionados à agricultura familiar e à agroecologia propriamente dita, à segurança alimentar e nutricional. Então essa pesquisa eu fui maturando e fui desenvolvendo ela ao longo do meu PIBIC e até o meu TCC foi nessa área. E daí, depois que eu tinha já conseguido juntar um material bem interessante, foi onde surgiu a ideia de publicar, assim, até porque eu senti uma dificuldade muito grande, assim, na área do direito, de encontrar, assim, um material específico sobre isso, até porque é uma legislação muito nova, que as pessoas agora que estão começando a discutir sobre. Então, mais para poder a gente incentivar os debates e dar uma visibilidade, assim, para esse movimento que é tão interessante, que está promovendo mudanças muito interessantes, assim, no campo. Marina, o seu trabalho foi um dos 25 vencedores da 8ª edição do Green Talents Award, um prêmio internacional em desenvolvimento sustentável realizado pelo governo da Alemanha. Os vencedores tiveram o privilégio de passar 2 semanas no país discutindo sustentabilidade em um fórum internacional. Você poderia nos relatar como foi essa experiência? Foi uma experiência, assim, tanto academicamente como pessoalmente, muito enriquecedora, assim. A gente foi em outubro do ano passado para lá e foi um grupo de 25 pessoas. E eu pude conhecer, assim, várias pessoas que estão desenvolvendo pesquisa nessa área de desenvolvimento sustentável, sustentabilidade. Os nossos tópicos eram bastante diversos e as discussões foram muito interessantes, assim, foram realmente muito engrandecedoras. Foi até interessante porque eu era a única pessoa da área do direito, tinha mais um menino que ele que ele era da área de ciências políticas e as outras pessoas elas eram majoritariamente, assim, das áreas das engenharias, das ciências naturais. Então foi muito interessante, assim, essas diferentes perspectivas que a gente tinha sobre os mesmos tópicos e a gente pôde discutir vários temas, desde mudanças climáticas até a questão mesmo da agricultura.
Como você falou, agora em 2017, você retorna à Alemanha já como advogada para realizar uma pesquisa de 3 meses financiada pelo governo do país. Essa pesquisa vai convergir de alguma forma com sua dissertação de mestrado? Essa temática da agroecologia é uma temática que eu estou trabalhando agora no meu mestrado e eu pretendo continuar fazendo pesquisa nessa área. E eu vi agora nessa oportunidade, assim, principalmente agora que eu estou em contato com esse centro de pesquisa que é na cidade de Leipzig, e eles fazem pesquisa na área de políticas agrícolas e direito, assim. Então, esse professor que provavelmente vai ser meu orientador, que é o professor Wolfgang, ele trabalha assim com essas políticas da União Europeia relacionadas à agricultura. Então, meu interesse agora é dar uma olhada nessas políticas para poder traçar um paralelo com as nossas e conseguir incorporar tudo isso assim nessa minha dissertação que está saindo. Marina, e para finalizar, na sua opinião, o que ainda é preciso fazer no que tange o direito para se alcançar um modelo de produção agrícola mais sustentável e socialmente inclusivo no Brasil? Pois então, esse é o desafio que a gente está vivendo, assim, de uma forma ainda mais que a gente vê hoje, que a gente tem tantos problemas com os quais a gente convive e que todos os problemas ambientais que a gente tem hoje, assim, eu participo do nosso grupo de pesquisa ali na Federal, que é sobre meio ambiente. Um tema recorrente nas nossas reuniões é esse, de que a gente vive numa problemática que a gente tem tantos desafios que estão tão interligados que essas soluções elas sempre têm que vir juntas, né? E tem que ser multissetoriais, envolvendo diversos atores. E uma coisa que eu vejo nessa parte de agricultura mesmo é que a gente precisa de uma perspectiva jurídica, assim, não só de estudar mais a fundo assim, quais são realmente os instrumentos jurídicos que essas políticas têm que ter, quais são os princípios que elas devem seguir e conseguir desenvolver um pouco mais isso numa perspectiva jurídica, porque a gente consiga traduzir em políticas que quando elas sejam efetivadas, elas sejam efetivas mesmo. E além disso, é também muito importante que a gente consiga ter uma base um pouco mais sólida, assim, de realmente o que é essa teoria por trás da agroecologia, o que a agroecologia está influenciando no direito e vice-versa, assim. E eu acho que quando a gente conseguir caminhar para uma consolidação, assim, a gente vai realmente conseguir mudar hábitos e também ajudar assim, a agroecologia a se fortalecer como um movimento, assim, que ela já está bem forte, tanto que a gente vê, assim, como eu mencionei, que teve esse movimento que foram os movimentos que influenciaram a política. Então, assim, já tem uma grande gama de pessoas que estão envolvidas na agroecologia e que trabalham com ela e que precisam também de mais apoio, que precisam de mais políticas e que precisam de mais atenção também, assim. Então, eu acho que, como um todo, assim, se a gente conseguir desenvolver isso numa perspectiva jurídica, a gente também vai estar conseguindo ajudar a fortalecer esse movimento que aos poucos está ganhando muita prominência, assim. Então, eu acho que fazendo assim as nossas pequenas ações, né, a gente consegue chegar assim num cenário que a gente consiga caminhar mesmo assim para um modelo que seja mais consoante ao que a gente vê hoje nessas conferências internacionais, que a gente precisa reduzir as emissões de carbono e que a gente precisa cuidar um pouco melhor do nosso lixo, pensar em formas mais sustentáveis de produzir energia. Então, assim, tudo caminha junto, né? E eu acho que a agroecologia, principalmente, ela tem uma proposta muito interessante porque ela leva em consideração o elemento humano que tá ali, o agricultor familiar e o bem-estar das pessoas, a inclusão da mulher no campo. Então, assim, é uma proposta muito interessante mesmo para que a gente consiga fazer uma transição agroecológica para um modelo que realmente consiga evoluir as nossas comunidades como um todo, assim. Então, eu acho muito interessante, por isso até que eu me apaixonei pelo tópico quando eu comecei a pesquisar. E eu realmente acredito assim, que tem uma contribuição muito grande ainda que a agroecologia está oferecendo para que a gente caminhe para um modelo mais sustentável, e o direito está aí para ajudar nesse processo. Muito bem, eu agradeço a você pelos esclarecimentos e pela disponibilidade em conversar conosco. Muito obrigado. Nossa, não, eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. O Justiça Legal de hoje fica por aqui. Na semana que vem nós estamos de volta com mais informações. Até lá!